Olá, bom dia! Sejam bem-vindas, mulheres, a mais um Devocional Mulheres com a pastora Viviane Martinello. Ela hoje nos traz uma palavra em 2 Samuel, no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, que está escrito assim: No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Olha só. Para quem conhece essa história, sabe no que resultou. E a pastora deu como tema a esse devocional o perigo das distrações. O que Davi fez? Ele costumava sair ali no pátio do palácio, tomar um sol, e de repente ele se distraiu com a visão fora do comum. Uma linda mulher à vontade tomando sol. E aconteceu que Davi se distraiu com aquela cena. Vamos então entender o que a pastora quer nos falar com esse texto? Ela fala assim: quando estamos no lugar errado e deixamos de fazer o que deveríamos, podemos ser pegas pela distração. Davi permaneceu no palácio na época em que os reis teriam de estar em combate. Foi assim que a distração o levou a cometer 2 terríveis pecados. Davi, como rei, era para ele estar na batalha, mas ele ficou no palácio e encontrou motivos para se distrair. Ele não somente cedeu à tentação e teve relações com a esposa de outro homem, engravidando-a, como em meio ao desespero ordenou que o marido dela fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto durante a guerra e desse modo acobertar seu erro. Davi era um homem segundo os olhos de Deus, mas Davi pecou muito. E o primeiro dos piores erros dele, dos pecados dele, foi o adultério e o homicídio. E essa passagem, ela se encontra em 2 Samuel 11, como nós lemos, nos versículos 14 e 15, que os 1 e 2 fala sobre ele sair pro pátio, tal. Mas quando ele resolve mandar buscar aquela mulher, deitar-se com ela e assim em diante. Aqui a pastora continua falando assim: com a falha desse importante rei de Israel, aprendemos que uma atitude errada pode levar a consequências graves, num crescente capaz de nos arruinar e prejudicar outras pessoas. A atenção desnecessária com a vida alheia, a falta de cuidado com as disciplinas espirituais, a busca insensata e silenciosa pelos prazeres deste mundo, pode parecer atitudes inofensivas. Todavia, são armadilhas capazes de nos tirar do lugar de onde nunca deveríamos ter saído.
a presença de Jesus. Por isso, muitas de nós estamos ansiosas, desgastadas, com medo e até nos sentindo perdidas. Muitas de nós estamos vivendo dessa forma, né? Ansiosas, desgastadas, nos distraímos com qualquer coisa e nos sentimos perdidas. E ela finaliza aqui falando assim: felizmente em Deus, ela fala assim, felizmente em Deus encontramos direção, paz e equilíbrio que nos ajustam novamente ao propósito. E ela fala assim, mulher, fuja das distrações e daquilo que afasta da presença do Pai. Se é tempo de ir para a guerra, não permaneça no palácio. Se é tempo de ir para a guerra, não permaneça no palácio. Porque às vezes permanecer no palácio, deixar de fazer o que o Senhor nos manda, podemos nos distrair com qualquer coisa e ter consequências dolorosas. Foi assim que aconteceu com Davi e que acontece conosco quando nós nos distraímos com o pecado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos blinda das distrações do pecado, Pai. Nos blinda em nome de Jesus. Nos dê sabedoria e discernimento para não cairmos nas tentações. Eu oro, te peço, orando no nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus, mulher. Que Deus vos abençoe.